Boa noite a todos. Eu estou muito feliz por estar aqui novamente. Eu fiquei um tempinho sem fazer parte aqui da palestra, né? Então, eu estou muito feliz. Eu gostaria de agradecer a todos a presença de vocês aqui, que essa família nos faz muito bem, né? E eu queria dar uns recados também, que faz parte da casa, né? Então, nós temos, todos os dias, nós temos palestras. Meia hora antes da palestra, nós temos atendimento fraterno. De quarta-feira, a palestra é 2 horas da tarde, tá? Não tem à noite, só de tarde. E de sexta-feira, nós temos um atendimento especial, né? É uma palestra para dependentes químicos. Também esse horário, 8h10, mais ou menos, que inicia. Então, quem tiver alguma pessoa precisando, né, alguma intenção também, pode trazer um nome, que nós vamos orientar esses dependentes químicos. Pode ser de tabagismo, de dependente químico, de bebidas, né? Então, a gente vai dar a palestra e depois também os passes. É igual, né, da semana normal. Nós temos também um trabalho muito bonito, né, que nós já queremos agradecer desde já a todos que colaboram, que é esse trabalho das cestas básicas, que são 85 famílias que nós atendemos, né, sempre é feita uma triagem antes. Então, nós agradecemos já desde já quem pode com 1 quilo de alimento, uma lata de óleo, né? Alguma coisa que não faça falta para o nosso lar. Então, a gente vai estar aqui recebendo e agradecidos por vocês poder ajudar, né? Que isso é um trabalho que nos engrandece moralmente, né? Que nos dá uma satisfação muito boa. E nós temos também essas famílias que recebem essas cestas, são cadastradas e todo segundo sábado do mês elas recebem a cesta básica, tá? Nós temos também o trabalho dos moradores de rua aqui próximo do Carandiru Tietê. Esse trabalho é feito no sábado, todo sábado, 5h30 mais ou menos, né? É o horário que é feito o lanche. Então, é feito um lanche com café e é distribuído ali naquelas imediações, Carandiru, Tietê. Então, quem quiser conhecer o trabalho, quem quiser ajudar, será bem-vindo. É um trabalho bem gratificante também. E nós temos também... eu quero falar de uma coisa, que eu faço parte desse trabalho, então eu quero fazer aqui uma divulgação, que é da evangelização infantil, que é de domingo, 10 horas da manhã, juntamente com a palestra, tá? Então, esse trabalho é para todas as crianças, a partir dos 2 anos até 16, 17, né? Então, a gente faz esse trabalho, apesar de ser infantil, que a gente fala infantil, mas também atinge aos adolescentes, né? Que nesse período eles precisam de orientação. A gente sabe que, mais do que ninguém, eles precisam, porque eles vão daqui para frente, né? Tá num mundo novo aí, a gente vai deixando espaço para eles, né? Então, eles que vão estar à frente aí desse mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, eles precisam dessa orientação, desse aconchego que a gente dá aqui, dessa direção, né? E então, eu queria convidar quem tiver algum vizinho, algum filho mesmo, né? Algum primo, parente, que venha no domingo assistir a palestra e aí deixa lá a criança lá em cima com a gente. E o pai que quiser também, ou o tio, o avô que quiser acompanhar o nosso trabalho também pode ir, tá? Não é só brincadeira, a gente faz o estudo do espiritismo mesmo, mas de uma maneira lúdica, né? Nós também temos o volume 1 e 2 do livro Mirabelle, tá? Que é editado pela nossa casa, através do GEV Editora, tá? Então, quem quiser adquirir, é só se dirigir ou a algum trabalhador nosso
ou ali na frente, sempre tem alguém, né? Na livraria ali, né? E qualquer também dúvida, nós temos um site da casa, que é o www.casadocaminho, tudo junto, Casa do Caminho Santana, tudo junto, .com.br, tá? É isso. Ah, tá, tem aqui umas coisas aqui, ó. Cesta básica, para compor essa cesta, nesse mês agora, nós estamos pedindo óleo, bolacha, sal, açúcar, farinha de trigo ou mandioca, fubá, molho de tomate em sachê, né? É isso. Então, nós agora vamos nos desligando um pouquinho, vamos já nos acalmando, sentindo todo esse clima que a espiritualidade nos preparou para nos receber. Vamos sentindo esses amigos nos abraçando, felizes pelo nosso encontro. Vamos deixar tudo aquilo que nos preocupa lá fora. Vamos nos dedicar a esse momento aqui da palestra. Vamos sentir tudo isso que nos é falado, para que a gente possa refletir durante toda a semana como nós estamos agindo, o que nós estamos fazendo, de que forma fazemos, para que a gente possa dar uma nova direção, para que nós possamos estar conectados com esse plano maior, que quer o melhor de nós, porque aqui nós também recebemos o melhor. Por isso, nós dispomos desse momento, desse horário, para vir aqui, para receber tantas coisas, tantas benécias que a gente recebe nessa noite. Então, o Pai sabe o que cada um vem buscar. E para isso, Pai, nós te agradecemos tantas coisas que nós recebemos. Nós estamos agradecidos, Pai, por tantos benefícios, por tantas bênçãos. Ah, Pai, por tanta coragem para enfrentar tudo isso que a gente enfrenta. Ó, Pai, é isso que a gente vem fazer aqui todas as quintas-feiras, nos renovar. Ó, Mestre, obrigado por tantas coisas que o Senhor dispõe a nosso favor. Nós temos mais para agradecer do que para pedir, Pai. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, o tema da noite é na seara doméstica, do livro Estude Viva, e é o José Roberto que vai falar. Boa noite a todos os presentes, aqueles que estão nos vendo via internet. E, como sempre, é uma satisfação muito grande quando nós podemos falar da doutrina espírita e do nosso dia a dia, da nossa experiência como seres encarnados, né? Sempre com a visão do espiritismo que a doutrina espírita nos oferece. E sempre nos baseando nos ensinamentos de Jesus. Porque o espiritismo, ele é, como costumo dizer, ele é baseado em 3 pilares. No científico, no filosófico, né? Científico porque nós podemos comprovar os fenômenos. Filosófico porque é a filosofia cristã. E doutrinário, religioso, porque a religião é aquilo que nos liga ao Criador. E não se fala em religião, nada nos liga ao Criador, se nós não nos melhorarmos moralmente. Então eu diria o seguinte, que o terceiro pilar que sustenta a doutrina espírita é a renovação moral. Quando nós falamos em família, nós falamos em sociedade, né?
Antes de abordarmos os aspectos de família à luz da doutrina espírita, nós temos que abordar o aspecto social, o aspecto de sociedade, em relação ao próximo. Como é que nós nos comportamos em relação àqueles que nos cercam. E Emmanuel, ele coloca uma frase seguinte, que conviver, relacionar-se, é inerente à condição humana. Muito bem. A convivência não é somente com relação à condição humana. A convivência, se nós entendermos a doutrina espírita, desde a criação do princípio inteligente, desde os primórdios, desde os primeiros seres viventes, nós vamos entender o seguinte, que a evolução acontece não só materialmente, não só fisicamente, como espiritualmente. Os próprios animais, na realidade, né, a sua evolução, ela está ligada à evolução do princípio inteligente. Né? E os animais, eles têm uma espécie de relacionamento, eles têm uma espécie grupal, que eles também vivem em família e vivem em sociedade. Se nós entendermos, até nós vamos buscar, né, eu estava lendo aqui um trabalho sobre isso, até os insetos, até as formigas, até os pequenos insetos vivem em sociedade. E assim por diante. As espécies dos animais, eles se agrupam e vivem numa sociedade, vivem numa espécie de, já praticando alguma coisa de relacionamento, no sentido de que quando estivermos evoluídos, e como nós estamos agora, como espíritos dotados da razão e do livre-arbítrio, nós tenhamos essa capacidade também de desenvolvermos a convivência, e principalmente com relação ao nosso próximo, e, consequentemente, na formação de grupos como família. E o desenvolvimento do ser humano, já colocado como ser humano, inicia-se com o homem primitivo. E vai passando por todas as etapas da evolução das épocas e da sociedade. Ora, é uma conquista, conforme coloca Emmanuel, ao longo dos séculos. Nós estamos conquistando ao longo dos séculos. Na Idade Média, por exemplo, a educação era uma coisa embrionária, não existia a questão do relacionamento, né? Até no sentido da alimentação. Na Idade Média, por exemplo, que foram desenvolvidos instrumentos para que as pessoas pudessem se alimentar. O garfo, a faca já existia, logicamente, que desde os primórdios, né, desde que a Idade da Pedra já se trabalhava um elemento cortante, mas a educação era uma coisa tão primitiva que ocorre que saíam muitas brigas, saíam muitos conflitos, porque as pessoas, quando se alimentavam com as mãos, limpavam as mãos nas vestes do vizinho que estava sentado na mesa. Quando não tinha um animal, até o próprio cachorro, ou o animal ali existente, ele limpava a mão em cima do animal. Então, esses hábitos, né, foram evoluindo gradativamente cada vez mais. Aí eu comecei a pensar um pouco sobre a sociedade, e existe um livrinho de cabeceira, né, que alguns têm, alguns não, né, que é o Livro dos Espíritos, né. Aí eu comecei a olhar, né, sobre as leis morais. Falei, poxa vida, bingo, aí, achei a explicação que os espíritos já trouxeram para Kardec, e na época em que foi feita a codificação. E quando nós olhamos sobre as leis morais, nós vamos olhar que os espíritos elencam para Kardec de uma forma gradativa, até desfechando na lei da perfeição moral, que são 12, né? São 12 leis, né? Que começa a lei divina e natural, a adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, aí chega na lei da sétima, que é a lei da sociedade. Ali ele coloca, os espíritos colocam que há a necessidade, segundo, respondendo à pergunta de Kardec, há necessidade do homem da convivência em sociedade, porque se não convive em sociedade, não se pode formar os pequenos núcleos, que é a base da sociedade, segundo
também coloca aqui na questão 775 do Livro dos Espíritos, né, é a família. Que sem a família haveria o recrudescimento da sociedade, não existiria a sociedade. A família, então, é o núcleo principal da sociedade, né? Então, no item 7, na lei da sociedade, né, na lei, da lei, a necessidade do homem viver em sociedade, né, os espíritos colocam para Kardec que a criação do ser humano já dotado de inteligência e do livre-arbítrio, ele está destinado para viver em sociedade. Ele está destinado na formação dos núcleos, dos pequenos núcleos familiares. E esses núcleos familiares vão formando, então, a sociedade, né? O que acontece? Dali para frente, da lei da sociedade que nós vamos encontrar, então, a lei do progresso, da igualdade, da liberdade, da justiça e da caridade, terminando na lei da perfeição moral. Terminando na lei da perfeição moral. Quando ele fala da lei do progresso, ele fala da influência dos espíritos sobre o progresso. O que vem em matéria de inspiração, o que vem em espíritos já de outras orbes, com conhecimento, para nos trazer o progresso. Que a marcha do progresso é a base da evolução, inclusive, do momento em que nós atravessamos o nosso planeta, de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Sem o progresso, sem as grandes invenções, sem a bênção que nós estamos discutindo agora aqui, antes com o seu Américo, né, da medicina, sem esse progresso, nós não estaremos alçando a um mundo superior, a um mundo de regeneração. E o que traz esse progresso? Esse progresso deve trazer também a igualdade, que é a lei da igualdade. O que é a igualdade? Não é justamente as pessoas serem exatamente iguais, ou terem as mesmas condições, se nós estaríamos negando a reencarnação. Nós estaríamos negando existências pretéritas, nós estaríamos negando o livre-arbítrio, nós estaríamos negando a iniciativa de cada um. Então, quando ele coloca a lei da igualdade, Kardec aborda, os espíritos abordam para Kardec de forma muito clara as desigualdades, das aptidões, das riquezas. Uma pergunta do Livro dos Espíritos é muito pertinente nesse sentido, quando Kardec pergunta: é lícito ao filho de um nobre fabricar sapatos? E os espíritos respondem a Kardec: melhor ser um bom mecânico do que ser um mau advogado. Então, na realidade, essa desigualdade é aparente. A desigualdade é a necessidade que nós temos para exercer o nosso papel nesse grande teatro, que é o teatro da evolução, da reencarnação progressiva. Nesse sentido, nós temos, então, o entendimento do que existem essas desigualdades. Fala da desigualdade de riquezas, das provas existentes com relação às grandes fortunas ou às pessoas que sofrem necessidades. Ora, se nós não entendermos que nós estamos aqui renascendo, reencarnando por várias e várias vezes, centenas de vezes talvez, desde a evolução, desde que nós somos dotados da inteligência e do livre-arbítrio até o momento que nós estamos, quais os caminhos que nós seguimos e quais as necessidades que nós temos. Antes da nossa encarnação, nós nos reunimos com o Ministério da Reencarnação, e o Ministério da Reencarnação é que vai reconhecer as nossas necessidades. Quando não muito, nós somos confessos das nossas mazelas, dos nossos defeitos, das nossas necessidades e daquilo que nós precisamos, de que nós necessitamos para a nossa evolução. E, nesse sentido, o próprio Ministério da Reencarnação nos alivia das provas. Por isso que existe a justiça divina. Deus, segundo pergunta número 1, que Kardec formula ao Livro dos Espíritos, o que é Deus? Diz que é o princípio
de todas as coisas, a origem de todas as coisas, soberanamente bom e justo. Então, ali se revela a justiça divina. Essas nossas necessidades se revela a justiça divina. É nela que nós estamos enfrentando esse grande desafio do desenvolvimento. André Luiz coloca que nós temos no nosso corpo perispiritual, no nosso perispírito, algo chamado de zona de remorso. Nessa zona de remorso, nós temos ali elencados todas as nossas faltas, as nossas necessidades. Tanto que, se nós não passarmos, não eliminarmos aquela nódoa existente, nós vamos continuar sofrendo em outras encarnações. Então, existe essa necessidade que nós temos que passar. Logicamente, mercê ao nosso mérito, nós temos essas necessidades abrandadas. Não necessariamente, isso não é uma lei que vai falar, você vai passar por isso, aquilo que você tem que passar. Sim, necessariamente nós vamos passar por uma situação similar, ou até evitar essa situação, desde que nós já estamos nos regenerando. Porque a lei é o seguinte, a lei não é você tem que sofrer para pagar, não é isso. Você tem que se aperfeiçoar moralmente. Desde que nós temos essa perfeição, então, tudo bem, está tudo certo. É uma balança existente, né? Por isso que existem essas desigualdades, os direitos que nós tanto reclamamos. Será que outras encarnações nós exercemos esses direitos? Nós somos tão justos quanto nós queremos a justiça agora? Então, essas coisas todas a doutrina espírita nos traz. E isso nós extrapolamos para o nosso dia a dia, e nós extrapolamos, inclusive, para o nosso núcleo familiar, para a nossa convivência familiar. E isso, quando nós falamos da lei da igualdade, necessariamente nós temos que falar também da lei da liberdade. A liberdade de escolha, do livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é que, às vezes, nos faz errar ou acertar. Nós estávamos falando sobre a vida de Jesus, por exemplo. Jesus é um espírito que teve um progresso relâmpago, pelos acertos que ele teve durante todas as suas encarnações, porque ele foi criado igual a nós. Jesus é uma criatura que foi criado da mesma forma que nós fomos criados, só que não passando por toda a fieira do planeta Terra. Passou uma única vez, esteve aqui encarnado. Agora, nós, na realidade, nós temos os erros e os acertos. E através dos problemas que nós enfrentamos, é que nós vamos, então, nos redimir dos erros cometidos ou dos enganos cometidos. Existe uma passagem do Evangelho de Mateus, que eu sempre costumo citar, é aquela passagem das duas portas, da porta larga e da porta estreita. Normalmente, nós queremos a facilidade. E isso é que nos leva ao erro. Aquilo que é mais complicado, mais difícil, exige muito esforço, muito empenho. Essa é a porta estreita que nós temos que caminhar, nós temos que enfrentar. A doutrina espírita é pródiga nesse sentido, que nos dá todo esse esclarecimento, que nos dá toda essa orientação, de que nós temos que nos melhorar através de abdicar muitas facilidades. É lógico que tudo que é fácil é muito bom. Eu estava assistindo um vídeo hoje que uma pessoa foi falar com Chico Xavier, uma pessoa muito rica, foi falar com o Chico, e falou para o Chico, eu queria receber uma mensagem do meu filho. Aí o Chico falou, mas meu irmão, não é assim que funciona. Você receberá a mensagem desde que o seu filho traga a mensagem. Não sou eu que vou buscar essa mensagem. Quer dizer, eu não sou aquele que vai buscar, eu sou simplesmente um portador. Eu sou um carteiro, alguém me entrega a carta, eu entrego para a pessoa. Não, mas quanto é? Diz que ele
sacou um talão de cheque e falou, eu pago tudo que for necessário. Falou, meu irmão, o senhor não entendeu, não é questão de, não é nada disso. Aqui não se trata de dinheiro, não recebemos, não é assim que funciona. Já vou lhe explicar novamente. Se o seu filho nos trouxer a mensagem, essa mensagem será transmitida. Mas eu quero, eu preciso. Aí ele disse que Emmanuel, então toma o controle da situação. Emmanuel diz o seguinte, você não pode estar nesse grau de exigência, porque o seu filho desencarnou porque você não o educou, porque você não mostrou o caminho certo para ele. Você encheu seu filho de facilidades. O seu filho teve tudo na mão sem ter o menor esforço. Você não ensinou o teu filho o trabalho. Você não trouxe ele para a sua empresa e mostrar como você trabalhou para conquistar tudo isso. Você não ensinou como se administra de uma forma correta, de uma forma sincera, de uma forma honesta. Você não ensinou o seu filho a conquistar. Você sempre deu. Então você é o culpado da desencarnação do seu filho. Porque seu filho, embriagado, ele sofreu um acidente. E você ainda quer uma mensagem dele sem sequer compreender que ele é o culpado e você está processando o motorista do caminhão que está envolvido nesse acidente. Então diz que o homem simplesmente foi embora e a lição de Emmanuel ficou para ele refletir. É uma lição que nós devemos refletir. A questão das facilidades, aquilo que nós estamos falando. Tudo tem que ser feito com grau de responsabilidade. Tem que se transmitir a educação, tem que se transmitir os bons costumes, tem que se transmitir o lado moral. Quando alguém fala, por exemplo, não, eu vou deixar meu filho crescer, quando ele tiver 18 anos, ou tiver a maior, ele vai escolher a religião que ele quiser. Quando ele tiver condição de decidir, ele vai decidir o que ele quer. Não necessariamente se deve tornar os nossos filhos ou aqueles que estão sob nossa tutela a seguir o nosso caminho. Mas nós temos a obrigação de indicar o caminho. Por isso que os centros espíritas, eles são pródigos nesse tipo de trabalho. Tem evangelização infantil. Por que tem evangelização infantil? É para as crianças brincarem, para ocupar o tempo de alguém? Não. Não tem nenhuma placa aí fora, traga seu filho aqui que ele vai ganhar o céu, vai ser salvo. Não tem nada disso. É a necessidade que nós temos de incutir nas nossas crianças os princípios morais. Nós temos a necessidade de ensinar os princípios do Cristo, da igualdade, da fraternidade, do amor, da compreensão. Então, isso está ligado à formação da nossa família, dos nossos laços familiares. Quando nós estamos preparados para reencarnar, na realidade, nós não vamos reencarnar somente com aqueles espíritos que são nossos afetos, nossos amigos. Nós temos aqueles espíritos que são são nossos desafetos do passado, às vezes. No livro Os Mensageiros, existe vários capítulos que falam de reencarnação. Né? Então, nós temos um capítulo muito importante que fala da reencarnação de Sigismundo, que é um espírito que foi numa das encarnações, ele foi o assassino daquele que seria o seu pai, nessa presente encarnação, e tinha um relacionamento amoroso com aquele que era aquele que foi sua mãe. Então, mas nós escolhemos, nós aceitamos isso no plano espiritual. Por isso dessa, às vezes, incompreensão, fala, poxa vida, não consigo conversar com meu filho, não consigo conversar com minha filha, não consigo conversar com meu irmão. Na realidade, o que nós temos que fazer é justamente trilhar por
porta de dificuldades através da compreensão que a doutrina espírita nos traz. Sabemos que nós tivemos tantas e tantas encarnações e não necessariamente nós temos só espíritos que são nossos afins. Também temos temos na nossa família aqueles espíritos que são nossos afetos, aqueles que vêm nos ajudar. Não necessariamente, às vezes, no nosso núcleo familiar, mas próximo ao nosso núcleo familiar. Aquele espírito que já foi nosso parente querido de encarnações passadas, ou retrasadas, sei lá quando, que até vem de planos superiores para nos ajudar, que estão em harmonia conosco. Mas também temos os afetos que estão em desarmonia, como é o caso de Segismundo com aquela que seria sua mãe. Tem afeto, mas estão em desarmonia. Então tem que se acertar. Tudo isso está no nosso núcleo familiar. Se nós analisarmos nossa família, as famílias próximas, nós vamos ver que existem esses casos, esses fatos. E que às vezes nós não conseguimos entender ou não queremos entender. Por isso que a doutrina espírita, quando fala nas leis divinas, nas leis morais, quando fala na lei 12, da perfeição moral, né, na necessidade da nossa perfeição moral. A nossa perfeição moral passa por isso, pela compreensão, pela dedicação, pela renúncia de algumas coisas que não são tão importantes, que às vezes nós não entendemos que não são importantes, nós não queremos renunciar. Não com relação a fatos materiais, mas principalmente a renúncia a sentimentos, a coisas afetivas, ao orgulho, à prepotência. Então, a doutrina que nos traz todo esse ensinamento, nós temos que agradecer imensamente a isso que eu sempre falo, nosso livro de cabeceira, que poucos leem, né? Vamos buscar as respostas para as nossas dúvidas. O Evangelho, segundo o Espiritismo, né, é a interpretação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Mas o livro dos Espíritos é um livro técnico, que traz as soluções para as nossas dúvidas. E quando a gente fala em amor, em compreensão, né, nós temos que lembrar sempre de uma passagem assim que é muito, que eu sempre gosto de relembrar, e é necessário que se relembre. É aquela passagem que Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, Jesus se encontra com os saduceus e ali, segundo o capítulo 22 do Evangelho de Mateus, né, ele diz o seguinte, que Jesus faz com que os saduceus se calem, porque os saduceus eram uma seita judaica que seguia todas as leis, seguia a Torá assim, cegamente, mas não acreditava na existência ou na continuidade da existência da alma ou do espírito. Então Jesus faz com que eles se calem, porque Jesus, toda a argumentação que ele tinha, lógico, todo o esclarecimento à luz, aí chegam os fariseus para ele para tentá-lo, porque Jesus falava em fraternidade e amor. Pergunta para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? Esperando que Jesus fosse falar, né, amar o próximo, que era o amor, né, que fosse blasfemar, dizendo que não era respeitar a Deus. Então Jesus responde o seguinte: o maior mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Aí os fariseus se calaram, não tinha nada para falar. Espera um pouco, mas tem um segundo, hein? Mas tem um segundo, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Aí eles falaram, e olha, tem mais. Esses dois mandamentos resumem todas as leis e os ensinamentos dos profetas. E quando ele falou resume todas as leis, ele não está falando de 10 mandamentos, porque 10 mandamentos é uma coisa simbólica, né, que
Moisés recebe, né, que nós sabemos lá que é um código religioso, moral e comportamental. Mas estava falando de 613 leis, não é 10, 613 que compõem o Levítico e o quinto livro da Torá, que é o Deuteronômio, né, que é o segundo livro da segunda lei. Então Jesus faz com que todos se calem, porque não há mais argumento. Encerrou. A conversa encerra por ali, né? E assim, resumindo, para que nós possamos ter uma convivência em família, para que nós possamos entender a necessidade da nossa família, conforme Kardec nos recebe dos Espíritos de orientação, que é a base da sociedade, a família. Nós temos que trabalhar para ter a melhor convivência possível, porque é ali que começa o terreno do nosso trabalho na sociedade. É ali que nós vamos trabalhar as nossas necessidades, que nós vamos trabalhar as necessidades daqueles que nós nos responsabilizamos junto ao Ministério da Reencarnação. Então, esse é o momento que nós temos para a compreensão. Para aquele que fala, olha, eu quero suportar minha companheira, o meu companheiro, porque quero ver se na outra encarnação não viremos mais juntos. Não, aí vai vir sim, daí vai vir filho, irmão, até se não suportar, vem até como irmão siamês, né? Daí vai ter que viver junto mesmo. Um quer ir para lá, outro quer ir para cá, né? Mas aí vão ter que, né, acertar em suas opiniões. Então nós temos que realmente pensar muito nesse sentido, né? Muito, muito, muito. E para isso, né, eu peguei aqui um trecho do livro Pensamento e Vida do Emmanuel, né, através do Chico, né, que ele diz o seguinte: a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão somente à força da instrução, que se imponha de fora para dentro. Então nada se impõe de fora para dentro. Vê que coisa sábia. Nada se impõe de fora para dentro. Você não pode impor nada. É você que tem que se transformar, você que tem que aceitar. Você não pode fazer uma lei que as pessoas se amem. Essa lei não existe. As pessoas têm que se amar de forma da transformação espontânea, né? Mas sim com a consciente adesão da vontade que, se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar consequentemente o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Isso vem a fechar com palavras atribuídas a Jesus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que eu peguei, eu achei que é uma coisa fantástica. Diz assim, Mateus atribuindo as palavras de Jesus: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. E aí fecha com o seguinte comentário de Emmanuel: desta forma, pouco a pouco, avançaremos no grande desafio que nos propõe Jesus, de amar ao próximo como a nós mesmos. E assim, né, terminando essa nossa conversa, né, com essa mensagem de Jesus, só posso desejar a todos assim uma excelente noite, possam retornar aos seus lares em segurança, que é bastante que nós precisamos, com a proteção divina. Muito obrigado. Agora chegou o momento da colocação de alguma questão que ficou em dúvida.
Alguém gostaria de participar? Por que hoje em dia se vive mais do que antigamente? Bom, seu Américo, na realidade é o seguinte, nós temos, está um pouco fora do tema, mas é interessante que a senhora perguntou. Eu vou chegar. É dentro do tema, nós temos a oportunidade de permanecer encarnado. Eu sei. O, São Américo, não, é pertinente a pergunta, assim, na realidade, a vida média do ser humano está aumentando gradativamente. Se nós compararmos, né, pela 4, 5 décadas atrás, nós já vemos já uma grande diferença, né? E se nós compararmos, então, com a idade média, com a antiguidade, a vida média era 35, 40 anos. 35 anos, 40 anos era uma pessoa já idosa, né? Bem idosa, né? No tempo dos faraós, lá tinha faraó que com 35 anos já era velho, já estava morto, né? Já estava lá já estava na urna, no sarcófago, na urna mortuária, né? Mas era assim. Agora, à medida que nós somos, faz parte da marcha do progresso, o que é a marcha do progresso? A marcha do progresso nos traz condições de vida melhor, nos traz a medicina, né, que é a evolução da medicina, que é uma bênção. Muitos falam mal, né? Não, porque tal laboratório faz isso, nós, né, eu, por exemplo, pode dizer por mim, né? O médico não tira remédio, só aumenta meu remédio, né? Cada vez que eu vou no médico, mais remédio tem que tomar. Mas eu estou aqui, né? Quer dizer, já estou numa idade que eu tudo bem, né? Tenho bastante idade, mas não me sinto um velho, um idoso, né? Por quê? Porque a medicina nos dá essa condição. Então nós vamos viver muito mais. E a expectativa de vida vai ser muito maior. Então acontece isso que o senhor estava dizendo, né? Agora, antigamente se podia aposentar com 40 anos, porque a 50 ia desencarnar, né? Hoje não vai, não, né? Também ninguém tem pressa, né? Ninguém tem pressa de desencarnar, né? Não, mas tá bom, deixa o governo fazer, eu vou ficar por aqui. Já está aumentando. Não, está realmente aumentando o tempo das previdências, estão cada vez mais crescendo, sem dúvida alguma. Mas nós estamos aqui, senhor Américo, olha aí, ó. Não está bom? O senhor está em forma aí, está forte, firme aí, vai ficar. Dá mais oportunidade para o espírito evoluir, né? Então dá mais uma chance para ele progredir. Tá certo, é isso mesmo. Então, por isso que o homem está vivendo mais. Isso mesmo. Ainda bem. E acho que em mundos muito adiantados, o homem talvez viva uns 200, 300 anos da Terra. Bom, o tempo é relativo, né? A medição do tempo. Mas assim tá bom, né, senhor Américo? O senhor vê o nosso lar, vê coisa tão bonita, né? Mas tá bom por aqui, né? Vamos ficar por aqui que tá melhor, né? Com relação à idade. Sim. E você falou na sua explanação, bem feito, que é nós começarmos a vivermos em sociedade. Então, isso nos obriga a ideia, a noção de cuidarmos um dos outros. É verdade, é isso mesmo. Então, essa evolução vai crescendo. Então, começa a se pensar em novos remédios, novas medicinas, melhores confortos. Então,
lógico que o prazo de vida começa a se estender um pouco mais. Claro. Em função dessa primeira noção do núcleo social, que acontece com os animais, né? Aves, grupo de leões, talvez sejamos nós, espíritos, dos nossos espíritos, os nossos irmãos. Os princípios inteligentes que nós somos naquela hora lá. Temos que respeitar. Mas eu acredito que o Sr. Américo falou muito bem. Tem uma ligação social que nos obriga a nos cuidarmos. É verdade. A nos protegermos. É verdade. É verdade. Eu acho que essa noção, é aquilo que, né, aquilo que Jesus sempre nos ensinou, né, que é ter amor e respeito ao próximo, né? Então você vai, isso está se desenvolvendo, nunca se viu. Se fala muito, as notícias são muito negativas, né, com relação ao que acontece no mundo, né? Mas tem coisas muito boas acontecendo, né? E a evolução está acontecendo. Agora é aquilo que o livre-arbítrio nos impõe. Não adianta, nós temos que nos transformar. Essa transformação só vem com o tempo, com a nossa evolução, com a cultura que nós estamos recebendo através da nossa própria aceitação, né? Porque nós temos que aceitar, não adianta você ter todas essas informações você não aceitar, né? Mas você não vai mudar ninguém por decreto. Não existe alguém que fala, olha, todo mundo tem que ter saúde, todo mundo tem que ser igual, todo mundo. Não existe. Isso daí vem da nossa evolução. À medida que nós evoluirmos, nós somos nos mundos superiores, é coisa diferente, né? Não vai ser igual aqui, com toda certeza. Né? Não é mesmo? E nós vamos, será? Nós vamos sim, vamos trabalhar para merecer isso, né? Por isso que nós estamos aqui estudando cada vez mais. Ó, nós estamos, possivelmente esse tema aí em mundos superiores é de criancinha para estudar. Nós estamos para a nossa idade estudando e aprendendo isso ainda. Alguém mais? Então, muito obrigado, né, por essa noite, né, que Jesus abençoe todos nós. Né? Então agora chegou a hora de nos doar, porque nós recebemos muito e nós vamos auxiliar. Auxiliar de que maneira? Através dos nossos desejos, dos nossos pensamentos. Então vamos, unidos agora, vamos nos conectando uns com os outros, para que essas vibrações possam chegar a todos os lares. Esses lares que ainda se encontram nas trevas da ignorância. Então que eles possam, nesse momento, sentir essas vibrações de amor se derramando sobre cada uma dessas casas, dessas famílias, que nem sabem às vezes muito bem porque estão juntas, o que vieram fazer, o que trouxeram eles aqui. Então, Pai, derrame as suas bênçãos, as suas luzes, Pai, de amor sobre essa família, sobre esses nossos irmãos que estão debaixo das marquises, que são nossos irmãos, que não estamos felizes, Pai, porque nós nos preocupamos com ele, sentimos as suas dores. Pai, isso não faz parte de nós. Nós nos incomodamos com os irmãos que sofrem, que estão sentindo frio, fome. Pai, derrame nesse momento a todos eles
as suas bênçãos, o seu calor, a sua luz, para que eles possam sair da situação em que eles se encontram. Ó Mestre, agora nós te pedimos, Pai, por todos os idosos que se encontram sozinhos, sem os seus familiares, mas que tem tantos familiares que já se foram, que estão torcendo por eles e se comprazem nesse instante com os seus pedidos, com a sua luz, Pai. Ó Mestre, mais uma vez, derrame suas bênçãos sobre a nossa casa, sobre todos os nossos parentes, filhos, amigos, que estão no nosso lar, os nossos vizinhos, que eles possam sentir essas vibrações de amor, que saem daqui e chegam até lá, através dos nossos pensamentos, Pai. E assim, agora vamos vibrar uns pelos outros, desejando o melhor, para que nós, se erramos, mas que nesse momento nós possamos dar um passo firme na direção do amor, da luz, e que a partir de hoje faremos o melhor. Porque aqui nós aprendemos, aqui nós viemos para nos transformar, para nos melhorar. Obrigado, Pai, por tudo isso. Então agora nós vamos passar para os passes. Obrigado. Uma boa noite.